Oi, pessoal! Chegamos então à metade do livro de Esther. Hoje nós iremos estudar e meditar no capítulo 5, nesse capítulo onde nós vemos a nossa protagonista, a rainha Esther, colocando em prática o plano e a missão de salvar o povo judeu do extermínio, já programado por Amã, e nós podemos perceber toda presença e toda a soberania de Deus em conduzir cada episódio e cada ato dessa história. Nos primeiros versos, dos versículos 1 ao 5, nós vamos perceber como a rainha ela se prepara para colocar em prática o seu plano depois de 3 dias de jejum, juntamente com todos os judeus da Pérsia. Ela se prepara, ela se veste com as suas roupas reais, que com certeza deveriam deixá-la mais ornamentada, mais bonita. Ela se preparou para ir até a presença do rei. Era uma atitude extremamente drástica, pois ela poderia receber a pena de morte, já que naquela época ninguém poderia chegar na presença do rei sem ser chamado. E ela tomou essa atitude. Ela não foi chamada, mas ela foi à presença do rei. Vestiu a sua melhor roupa, se preparou do melhor jeito, 3 dias em jejum na presença de Deus, para então ir falar com o rei. Sabe, algumas coisas, alguns detalhes que a gente pode entender com a vida de Esther é que ela era uma menina judia que se tornou rainha, mas ela não deixou ser influenciada por aquele ambiente. Ela podia usufruir de toda a riqueza, ela podia usufruir de todo o conforto, ela podia usufruir de tudo do melhor que poderia ter no reino da Pérsia. Mas naquele momento crucial, ela não entendeu ser a rainha da Pérsia. Ela entendeu ser uma judia, uma filha de Deus. Ela entendeu qual era a sua verdadeira essência e ela entendeu que não era o ambiente que ela estava que formava ela, mas sim a essência dela. E a gente pode perceber então que muitas vezes nós, quem somos nós, nem nos tornamos rainha, mas a qualquer grau que a gente recebe de elevação, de uma posição melhor, de um conforto melhor, ou muitas vezes nem precisa ser conforto, nem riquezas, nem nada, mas muitas vezes nós nos deixamos influenciar pelo ambiente que nós estamos. Nós éramos assim e acabamos nos tornando sendo isso. Por quê? Porque o ambiente que nos cerca acaba nos influenciando. Seja o ambiente das amizades, o ambiente do trabalho, o ambiente escolar, principalmente as nossas amigas, nós acabamos ouvindo o que elas acham, o que elas pensam, acabamos entendendo ser o melhor e acabamos nos tornando igual a essas pessoas, sem saber a sua essência e sem saber se isso agrada a Deus. E a gente vê hoje o quanto as redes sociais nos influenciam. A gente acaba sendo moldados por aquilo que a gente lê, por aquilo que a gente assiste, por aquilo que a gente ouve. E nós devemos ser como Esther. Esther que estava na mais alta posição, como rainha. Aquilo não afetou a sua essência, aquilo não afetou quem Esther era. Ela continuou sendo a parente de Mardoqueu, a menina judia que precisava tomar uma decisão para salvar o seu povo. E infelizmente nós, diferente de Esther, acabamos nos deixando ser influenciada e fazendo coisas que não são certas, que não agradam a Deus, e principalmente nós deixamos de fazer aquilo que a palavra de Deus diz que é para fazer. E acabamos nos afastando de Deus, acabamos sendo levados para mais longe de Deus e numa vida de pecado. Então que nós sejamos como Esther, firmes naquilo que nós somos, e principalmente firme naquilo que nós somos em Cristo Jesus e aquilo que a sua palavra diz que nós somos.
E quando nós temos essa posição, essa essência, a personalidade do Espírito Santo, nós vamos começar a fazer aquilo que é certo, independente de se vai agradar ou não as pessoas, porque a gente está preocupado em agradar a Deus. Fiz algumas anotações aqui, é que é sempre algo certo que deve ser feito. E nós devemos fazer o que é certo e deixar o resto com Deus. Mas como que eu vou saber o que é certo, o que não é? O que eu vou saber se agrada a Deus ou não? Quanto mais tempo eu passo com a palavra de Deus, quanto mais tempo eu passo lendo e meditando, orando a palavra de Deus, mais eu vou conhecer o coração e a vontade de Deus. E assim eu vou saber o que é certo e o que deve ser feito. Porque o fracasso não é pecado. Agora, a infidelidade é. Se eu fazer algo que é certo e para o mundo eu ser uma fracassada, isso não é pecado. Agora, se eu for infiel a Deus e fazendo aquilo que desagrada a palavra de Deus, isso vai me tornar uma pessoa pecadora e longe da presença de Deus. Então, Esther, apesar de ser rainha, ela não deixou de ser judia. Ela não perdeu a sua essência e ela fez aquilo que ela deveria ter feito. Ela fez aquilo que era certo. E engraçado que ela se preparou para estar na presença do rei. E ela temia, ela tinha um temor. A vida dela estava em jogo, porque aquele rei poderia mandar matá-la. Só que muitas vezes nós não nos preparamos para estar na presença de Deus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós não nos dedicamos tempo em uma vida de oração, uma vida de leitura de palavra, em querer conhecer a Deus. E muitas vezes nós também tememos chegar diante de Deus, diante do trono de Deus. Só que diferente de Assuero, que poderia mandar matar, o nosso Deus, o nosso Rei, é um Deus que está de braços abertos, querendo que nós nos acheguemos a Ele. Ele está querendo que nós vamos nos humilhar diante dEle, que nós vamos até o trono da graça, porque é isso que Ele tem para nos oferecer, graça e amor. Pedro, quando ele estava se afogando, quando ele estava tentando andar sobre as águas para encontrar Jesus, mas afundou, ele fez uma oração desesperada pedindo para que o Senhor o salvasse. E foi uma oração de emergência. Geralmente, quando nós fazemos essas orações de emergência, é porque nós temos intimidade com Deus. Mas para termos intimidade com Deus, nós temos que estar preparados e nos preparar diariamente em momentos de oração, em momentos de leitura da palavra. Muitas vezes não sentimos vontade, muitas vezes nós não queremos, mas nós temos que lutar contra isso e fazer um momento de oração e falar com Deus todos os dias, porque isso vai nos preparar para estar diante do trono de Deus. E nos versos 6 e 9, nós podemos ver que a rainha Esther, ela era judia, vivia com seus eunucos e serviçais, e aí nós percebemos mais uma vez a soberania de Deus. Incrível que o povo todo estava em um alvoroço. A Pérsia, todas as províncias do rei Assuero estavam em alvoroço porque os seus forasteiros, os seus imigrantes estavam correndo risco de morte, que eram os judeus. Mas em nenhum momento, nenhuma dessas pessoas, nenhum dos serviçais do palácio, contou para Amã que Esther era judia. Nenhum contou para Amã que Esther era conhecida, parente, enfim, tinha contato com Mardoqueu, com o seu maior inimigo. Aí nós já percebemos a soberania e a providência de Deus em guardar a vida de Esther. Só que a gente também pode perceber nesses versículos o quanto o orgulho e a soberba subiu a cabeça de Amã. Ele já se achava, até aqui nós já encontramos um homem completamente soberbo e prepotente por ser um dos principais servos, um dos principais
serviçais do rei, ele tinha todo o poder pela Pérsia, ele tinha um alto grau, ele tinha uma alta posição, e ele já se sentia melhor que os outros. Só que quando a rainha convida o rei para o banquete e junto com ele a Amã, é como se esse orgulho, essa soberba multiplicasse e enchesse todo o coração de Amã. Tanto que ele sai de dentro do palácio, nós podemos imaginar com toda aquela euforia de que eu fui convidado, e a primeira pessoa que ele vê é Mardoqueu. Só que aquele orgulho e aquela prepotência, que nós podemos dizer que o orgulho é, digamos, o pai e a mãe de todos os pecados, gerou mais ódio e raiva no coração de Amã contra Mardoqueu, e não só contra Mardoqueu, mas contra todo o povo judeu. Tanto que ele chega em casa e fica se maravilhando de todas as suas grandezas, da sua riqueza, de quantos filhos tem, de quantos servos tem, de quanto dinheiro, cavalos, prata, enfim. Só que fala do problema dele com Mardoqueu. E os pais e a sua esposa e os seus serviçais, ouvindo isso, deram até uma grande ideia para ele fazer uma forca e pedir para o rei licença para matar Mardoqueu. Aquela maldade que a Amã estava sentindo já havia influenciado todos aqueles que estavam ao seu redor. E muitas vezes isso acontece conosco. Às vezes é um sentimento ruim que nós alimentamos, aí daqui a pouco esse sentimento ruim já se torna uma maldade, essa maldade já se torna ódio, e daqui a pouco nós já estamos influenciando as pessoas que estão ao nosso redor com algo ruim do nosso coração. Nós não somos imunes a isso. Nós não somos imunes à maldade, a sentimentos ruins, a rancores, a raiva. Nós não somos imunes, nós somos seres humanos. Só que como nós falamos no vídeo anterior, o que nós temos que fazer com as nossas emoções e com os nossos sentimentos é levar a Deus. É apresentar a Deus tudo aquilo que nós estamos sentindo. Mesmo que sejam coisas ruins, mesmo que sejam maldades que passam pelos nossos pensamentos. Mas nós devemos apresentar a Deus e pedir para que Ele nos limpe e nos transforme. Para que nós não venhamos expressar a maldade que há dentro de nós, para que nós não possamos influenciar as pessoas que estão ao nosso redor com maldade, rancor, raiva. Muito pelo contrário. Que nós possamos mortificar a nossa carne, mortificar os nossos sentimentos e desejos ruins e refletir a glória de Cristo. Nos versos 10 ao 12, nós vemos o ápice desse orgulho de Amã. Nós vemos que toda a sua soberba chegou ao limite máximo e que a sua confiança estava em aquilo que ele possuía, naquilo que ele era, na sua posição. Creio que Amã acreditava que ele nada poderia detê-lo, mas o interessante é que ele colocou a confiança dele em coisas terrenas, colocou a confiança dele nele mesmo e colocou a confiança naquilo que ele tinha. Sendo que o único lugar onde nós devemos confiar a nossa vida é em Deus. Nós não devemos confiar a nossa vida naquilo que nós somos, naquilo que nós temos, em coisas materiais, aquilo que nós podemos fazer, os nossos dons e talentos. Muito pelo contrário, que tudo isso sirva para a honra e glória do Senhor. E que a confiança da nossa vida, que o nosso prazer e que o nosso deleite esteja no Senhor. E por fim, nos versos 13 e 14, nós vemos que a maldade de Amã fez com que ele mandasse fazer uma forca. Ele já havia planejado a morte de Mardoqueu, ele já havia planejado exatamente tudo como seria. Eu sou um servo especial do rei, eu fui convidado para o banquete da rainha, eu tenho muitas posses, eu tenho uma posição elevada, eu sou melhor que os outros, e meu único problema são os judeus. E ele preparou tudo exatamente, ele maquinou para que Mardoqueu fosse morto e colocado numa forca tão alta que se tornasse exemplo para todo o reino da Pérsia. Só que ele mal sabia que ele estava construindo o próprio instrumento da sua morte.
É isso que acontece com aqueles que maquinam o mal, aqueles que têm maldade dentro do seu coração, aqueles que depositam a confiança da sua vida em si mesmo e não olham para Deus. Isso acontece com todos aqueles que deixam a maldade tomar conta da sua vida de tal forma que não enxergam mais nada e principalmente não enxergam a Deus. E não é difícil a gente encontrar pessoas assim, mas a nossa oração é para que nós não sejamos assim, mas para que o nosso coração reflita a bondade de Cristo. Na verdade, que nós possamos sentir a bondade e o amor de Deus na nossa vida, de tal maneira que a gente venha refletir essa bondade com as pessoas, que a gente reflita o amor de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor e que de dentro de nós flua aquele rio de águas vivas que só Cristo e o Evangelho possam dar. Que esse estudo nos faça refletir sobre os nossos sentimentos, sobre aquilo que tem guiado os nossos desejos e pensamentos, que a gente entenda que nós estamos aqui para refletir a glória de Deus e que a nossa vida é para louvor do seu nome. Que esse estudo abençoe a sua vida e edifique o seu caminhar. Amém? Em nome de Jesus.